Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Nós estamos fazendo a exposição dessa carta. Fizemos a exposição da primeira, agora a exposição da segunda. Já pregamos nos versos 1 e 2, 3 e 4, e hoje, com a graça de Deus, pretendemos pregar com base nos versículos 5 até 11. O título da mensagem também aparece aí, você é capaz de ler: Fé que gera virtudes. Fé que gera virtudes. Abriu sua Bíblia? Amém? Graças a Deus. Por misericórdia. Vamos lá. Na minha versão está escrito assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades estão presentes e aumentando cada vez mais. Farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar de novo? Senhor, a glória é tua, mas o serviço é nosso. Então, Deus, usa-me para que este serviço possa ser feito de modo a que todos aqui sejam edificados na verdadeira fé para a salvação. Usa a minha vida e abre o entendimento de todos nós, daqueles que estão aqui nesta noite, neste templo, e daqueles que estão sendo alcançados por meio das nossas redes sociais. Abre o entendimento de todos, Deus. Gera fé no coração de cada um. Em nome de Jesus oramos novamente. Amém. Amados, o apóstolo Pedro, ele vem falando da fé, aqui no primeiro capítulo da sua carta. Nós já vimos em pregações anteriores, por exemplo, que essa fé, a verdadeira fé cristã, produz conhecimento. Olha para o versículo 2 aí do primeiro capítulo. Veja que essa fé tem a ver com conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Pedro falou mais a respeito dessa mesma fé, da verdadeira fé, da fé que brota das Sagradas Escrituras. No versículo 4, que foi inclusive
base para a minha pregação anterior, o apóstolo Pedro falou que essa fé é uma fé que envolve, é uma fé que engloba, é uma fé que tem a ver com o poder de Deus. No versículo 3, para ser mais específico. E também tem a ver com as suas preciosas e muito grandes promessas. E hoje, o que o apóstolo Pedro nos comunica? O que ele nos fala a partir dessa pequena porção que nós acabamos de ler, do verso 5 ao verso 11? Pedro hoje nos ensina que a verdadeira fé cristã produz virtudes espirituais. Mas ele não fala apenas isso. Pedro vai falar também o que essas virtudes produzem como resultado. Então eu convido você hoje a observar quais são essas virtudes e quais são esses resultados decorrentes dessas tais virtudes que o apóstolo Pedro exemplifica aqui na sua carta. Então vamos olhar novamente, com bastante atenção, para os versículos 5, 6 e 7. Olha aí para a sua Bíblia. Pedro diz então o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé. A fé que vocês têm, acrescentem a virtude. Vou fazer uma leitura parafraseada aqui. Acrescentem à virtude o conhecimento. Acrescentem ao conhecimento o domínio próprio. Acrescentem ao domínio próprio a perseverança. Acrescentem à perseverança a piedade. Acrescentem à piedade a fraternidade. Acrescentem à fraternidade o amor. Queridos, alguns esclarecimentos aqui para a gente entender bem a palavra. Em primeiro lugar, qual é o significado da palavra virtude aqui, no meio dessa lista de 7 qualidades? A palavra virtude aparece aí no versículo 5. Amados, no texto original, essa palavra em grego significa excelência moral. Excelência moral tem a ver com pureza. Pureza. A virtude aqui, que faz parte desse conjunto todo, são 7 elementos aqui, se você contar cada um deles. Virtude aqui significa excelência moral. Moral, excelência moral tem a ver com pureza. Pureza de quê? Pureza na sua maneira de pensar. Pureza na sua forma de sentir, no seu sentimento, aquilo que brota do seu coração. Pureza também naquilo que você profere, na maneira de você falar. Virtude aqui no original grego significa isso, aponta para isso. Uma postura pura, nos diversos aspectos da nossa personalidade, do nosso caráter. E algo interessante também é você compreender o que você tem hoje nas mãos a partir do momento em que o texto foi produzido, porque aí você vai começar a perceber o sentido do autor do texto. Você vai começar a perceber a intenção de quem escreveu a carta. Queridos, Pedro era judeu, mas o mundo da sua época era tomado pela cultura greco-romana. E todos naquela ocasião eram impactados por ela, por essa cultura, e a cultura
tem a ver também com a literatura de um povo. E se você entende esse texto com base na literatura, na forma literária de escrever um texto, produzir uma carta, você então descobre mais um detalhe interessante nessa lista de 7 qualidades que o apóstolo Pedro exemplificou. Pedro aqui não está sendo exaustivo. Esses atributos, essas qualidades que a verdadeira fé cristã produz na vida de uma pessoa, elas não se esgotam aqui. São atributos exemplificativos apenas. E ele dá 7. Mas então qual é o detalhe interessante aqui? É que na literatura da época, na produção literária da época do apóstolo Pedro, essa relação de elementos fazia com que o primeiro elemento e o último elemento da série ganhassem uma expressividade ainda maior. Falando de outra maneira, para que nós possamos entender, nessa série de elementos coordenados entre si, tornam-se mais importantes o primeiro e o último elementos. Embora os 7 elementos estejam relacionados à fé, a grande questão é que a vida cristã nada é sem a verdadeira fé. Então a fé aqui é o carro-chefe. Até porque o autor da carta aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, de todos esses elementos, o carro-chefe é a fé. Mas o último elemento qual é? Qual é o último elemento que no versículo 7 encerra essa série exemplificativa de virtudes, de qualidades, de atributos que o apóstolo Pedro elenca aqui para nós? É o amor. Então fé e amor aqui nessa relação ganham destaque na literatura da época. Para você entender isso, você tem que voltar na época em que a carta foi escrita. Hoje, talvez isso tenha se perdido, mas na época era assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos aqueles que se aproximam de Deus, que querem se aproximar de Deus, precisam crer que Ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Então a primeira condição é você crer nesse Deus que inspirou o apóstolo Pedro a escrever essa carta. A segunda coisa é você entender que o amor cristão, o amor que brota do verdadeiro evangelho, que brota das páginas das Sagradas Escrituras, permeia ou rega todas as nossas demais atitudes. Sem o amor, nada do que comunicamos, nada do que fazemos, nada do que propomos faz sentido. Faz sentido. E nesse momento, então, eu sou obrigado a me lembrar, eu sou impelido a me lembrar do que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, especificamente no capítulo 13. Se você abrir aí a sua Bíblia, nos versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, que soa, só faz barulho, ou como o símbolo que retine. Verso 2 agora: ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça
todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor. Se não tiver amor, conclui o apóstolo Paulo, nada serei. Nada serei. Então não adianta nada você vir todo bonito para a igreja, botar um paletó, não é? As mulheres aí fazer o cabelo, passar o laquê. Os rapazes aí passar um gel no cabelo, né? Mas se você não tem amor, se você não consegue expressar, e amor, amados, biblicamente falando, amor não é, ou melhor, amor não se resume a um mero sentimento, porque quantas pessoas proferem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e na verdade, elas são agressivas, e elas estão matando o outro com as suas ações, estão matando o outro com os seus pensamentos, estão agredindo moralmente o seu semelhante. Então não adianta você dizer eu te amo. O amor é muito mais, vai além de meras palavras, vai além de um sentimento. O amor, biblicamente falando, ele se concretiza, ele se materializa, ele é externalizado com as suas ações, com aquilo que você faz efetivamente. Então é isso que Paulo está dizendo. Você pode se arrumar todo para vir para a igreja. Você pode ter diversos títulos. Você pode exercer qualquer função. Mas se você não faz aquilo com o amor bíblico, o apóstolo Paulo está dizendo que não adianta nada. Não adianta nada. Então a gente tem que estar preocupado com a nossa fé e com esse amor cristão, com esse amor bíblico. Olhando para os versículos 5 e 10 ainda, versículo 5 ainda, e agora também para o versículo 10, a gente entende mais algo importante relacionado a essas virtudes que o apóstolo Pedro exemplificou aqui. Vamos ler o versículo 5 de novo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, grifa isso aí na sua Bíblia, você está com a caneta? Sublinha aí toda essa expressão, concentrando todos os seus esforços. Agora dá um salto comigo para o versículo 10, pula comigo e vai até o verso 10, o que Pedro diz aqui? Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Sublinha também isso aí na sua Bíblia. Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Amados, essas virtudes ou essas qualidades na vida de uma pessoa, elas não acontecem prontamente. Elas não são evidenciadas da noite para o dia, automaticamente. Não é assim na vida real, na vida como ela é. Não é assim. Não é assim. Deus nos dá tudo o que precisamos para que
essas qualidades sejam externadas a partir da nossa vida, do nosso testemunho. Mas a grande verdade é que nós diariamente somos confrontados contra nós mesmos, com a nossa velha natureza, com a nossa carne. É o nosso egoísmo, é a nossa vaidade, é a nossa arrogância, a nossa prepotência. Então, o que precisa haver para que as qualidades, as virtudes cristãs frutifiquem, sejam evidentes na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária? Pedro está dizendo que é necessário haver um esforço, um empenho, porque se não for assim, isso não vai acontecer. Aliás, vai acontecer o contrário. A velha natureza vai acabar de alguma maneira sobressaindo sobre o novo homem. Não é à toa que Pedro está dizendo que isso passa a ser experimentado, passa a ser evidenciado com esforço, com empenho. Todos nós temos essa luta, queridos. Não é fácil ser crente, justamente porque nós lutamos esse combate diariamente. A gente tem que se esforçar para não falar de modo inadvertido, para não fazer algo errado, para não proceder mal, não pensar besteira. É um esforço, queridos, que todo cristão faz. Essa é a luta diária de cada um de nós. Mas a fé verdadeira, a fé salvífica, ela gera essas qualidades. Você é impelido a travar essa luta, a combater esse combate, a lutar contra aqueles pensamentos ruins, aqueles sentimentos maus. Às vezes a palavra vem aqui na ponta da sua língua e você segura. É por isso que é com esforço, porque não é fácil. É por isso que é com empenho. E aí eu me lembro também do apóstolo Paulo. Veja outra coisa que o apóstolo Paulo disse. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 25. O que Paulo disse? Olha a comparação que ele faz agora. A partir do verso 25 ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, em primeiro lugar, a comparação que o apóstolo Paulo estabelece aqui é com um atleta. E por que ele faz isso? Tomando a figura do atleta como exemplo. É muito simples de entender. Tivemos agora, há poucos dias ainda, né? Acho que não tem nem um mês. Tivemos aí os Jogos Olímpicos. E o que você via ali? O desempenho de vários atletas, das mais diferentes nacionalidades e modalidades. Se você tiver a oportunidade de conversar com um atleta olímpico, um atleta de alto nível, se você tiver a oportunidade de interrogá-lo, de perguntar a ele a respeito do seu treinamento, da sua disciplina, você vai ver que ele precisa abrir mão
de vários prazeres, de várias coisas, para se manter focado, concentrado, para melhorar o seu rendimento, melhorar o seu desempenho, para quando chegar no dia do combate, no dia da competição, no dia do jogo, do vôlei, da canoagem, da corrida, para quando chegar no dia da sua prova, ele buscar aquela coroa, buscar aquela medalha, buscar aquele título, buscar a vitória. Ele passa anos e anos se esforçando, se empenhando. E no dia da modalidade, no dia do exercício, no dia da competição, ele precisa fazer tudo de acordo com as regras da sua própria modalidade. Não adianta ele querer competir fora das regras. Ele vai ser desclassificado. Ele vai ser desqualificado. O juiz vai dar o cartão vermelho para ele porque ele feriu as regras. Ele até quer competir, mas ele não tem qualificação para isso. Ele quer competir, mas ele não observa o regulamento. E o que ele faz é ilegal. Então não tem validade. O juiz é obrigado a adverti-lo. Por isso ele passa anos se disciplinando. Por isso ele passa anos treinando, porque ele não quer ser desqualificado. E você, querido? Quando você chegar diante do justo juiz, aquele que vai julgar tudo e todos, qual será o seu desejo? Você vai querer receber um cartão vermelho? Você vai querer ser desqualificado? Eu acredito que não. Então você precisa se atentar para essas virtudes aqui que a fé produz em nós, produz na nossa vida. Mas tem um outro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar. Vamos voltar aqui para o texto inicial, na carta do apóstolo Pedro. O que essas virtudes produzem? Quais são as consequências dela? Bom, essas virtudes na vida de uma pessoa produzem, em primeiro lugar, cristãos íntimos de Deus. Segundo lugar, cristãos úteis nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, essas virtudes também produzem cristãos frutíferos no serviço ou ministério que desempenham. Quer ver isso na Bíblia? Olha para o versículo 8. Com outras palavras, é isso que o apóstolo Pedro está te dizendo. Eu vou ler, você acompanha aí. Porque essas qualidades, que qualidades são essas? Aquelas que ele acabou de exemplificar nos versículos anteriores. Juntamente a fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro detalhe aqui, então, é que essas qualidades precisam estar presentes na vida daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É uma necessidade. Não é uma escolha facultativa. Você não tem direito de escolha. Você tem que ter essas qualidades, esses atributos. Você precisa disso para autenticar a sua fé. Agora, o segundo detalhe aqui é que não basta tê-los. Não basta ter esses atributos. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que eles precisam ser desenvolvidos, ou seja, você precisa intensificar esses atributos, você precisa melhorar
o exercício deles, com o passar do tempo. Você conhece cristão com 50 anos de igreja, que parece que tem 5? Conhece? Não desenvolve, trava ali, ó. Não consegue progredir. Isso não é natural. A gente não pode olhar para essa situação e se conformar com isso, achar que está bem, que está normal. Não, não é normal à luz das Sagradas Escrituras. Não é essa a expectativa bíblica, a expectativa de Deus. Leia a sua Bíblia, leia o texto que você tem nas mãos. Pedro está dizendo aqui, ó, eu vou repetir, porque essas qualidades, estando presentes e fazendo o quê? Aumentando cada vez mais. Quando você gera uma criança, gera um bebê, um filho, qual é a expectativa natural que você tem a partir daquele nascimento? Que esse bebê cresça, se desenvolva e se fortaleça cada vez mais. E daqui a pouco, aquele bebê já é adolescente, aquele adolescente já é jovem, aquele jovem já é adulto, e aquele adulto já está gerando filhos. Acontece que tem gente que tem 50 anos de igreja e não sabe o que é esse processo natural da vida cristã. Continua ainda como criança, como bebê, dando trabalho. Na verdade, deveria estar cuidando dos mais novos na fé. Na verdade, deveria estar agora se preocupando em gerar filhos espirituais, em contribuir para que outras pessoas amadureçam, cresçam como ele, que um dia foi criança, cresceu, se tornou adolescente, cresceu, foi para a juventude espiritual, cresceu mais um pouco, amadureceu, foi para a idade adulta, e agora já está, entre aspas, né, um ancião na fé, já está dando conselho, já está ensinando, já está liderando. Esse é o ideal de Deus para nós, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo aqui, que esses atributos precisam estar presentes e precisam ser desenvolvidos. E aí, queridos, então a gente precisa se perguntar, né? Por quê? Algumas pessoas, então, não conseguem experimentar uma vida cristã maiúscula, uma vida cristã superlativa. Por quê? Por que não consegue? Às vezes você olha para a vida de alguém, a vida cristã de alguém, e você fala, meu Deus, como é que essa pessoa ainda está nesse estágio? Por que que ela não conseguiu subir mais um degrau? Por que que ela não conseguiu avançar um pouco mais? Por que que ela está estagnada, paralisada, num estado de letargia espiritual? Por quê? Você fica se perguntando. Não pode ser normal. Uma outra pergunta: por que que algumas pessoas não conseguem servir de inspiração para outras pessoas? Às vezes você olha para a vida de alguns e você diz assim, caramba, tá aí, eu queria ser como ele, queria ser como ela. É um desejo bom porque o fulano, o beltrano, tem tanta qualidade que aquilo mexe com você, motiva você. Você olha assim, você fala, caramba, poxa, quero ser igual a ele, quero ser igual a ela. É saudável isso, os bons exemplos são saudáveis.
você querer replicar as virtudes cristãs, isso é saudável, irmão, isso não é pecado não. As igrejas precisam ter pessoas assim, que inspirem, principalmente os jovens e os adolescentes, porque são eles que vão nos substituir. A igreja é uma verdadeira corrida de revezamento, e a cada trecho você pega o bastão e passa para o próximo, e o próximo segura o bastão, corre mais um trecho e passa o bastão para o próximo, e assim vai. Então, como é bom as pessoas poderem olhar para a nossa vida, para o nosso testemunho, e se inspirar, e falar assim: poxa, eu quero servir como ele, como ela, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é bom, queridos, mas tem gente que não consegue inspirar outras pessoas, muito pelo contrário, afasta, e isso aí, não, quero não, ixi, já vem fulano, ixi, já vem ciclana. Por quê? Por que será que isso acontece com alguns? Provavelmente porque está faltando evidenciar essas virtudes que a fé deveria ter produzido em você. Terceiro e último ponto aqui, queridos. Se por um lado a presença dessas virtudes e o desenvolvimento delas produzem cristãos íntimos de Deus, úteis nas mãos do Senhor e frutíferos no serviço ou ministério que desempenham, por outro lado, a falta dessas virtudes, e esse é o terceiro ponto, revela então uma fé precária, uma fé deficiente. Olha o versículo 9, acompanha comigo aí o verso 9, o que diz a palavra? Pois aquele que não tem estas coisas, é o quê? O que diz aí na sua Bíblia? É o quê? Cego. Na minha também. Então nós estamos lendo o mesmo texto, não é isso? Compartilhamos a mesma carta, o mesmo ensinamento. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação. Da purificação de quê? Dos seus antigos pecados. O que Pedro está dizendo aqui? Olha, você se converteu? Ah, sim, me converti, né? Você aceitou a Cristo? Aceitei a Cristo. Seja lá o nome que você der, a expressão que você usar. O fato é que o que Pedro está dizendo é o seguinte: você entregou a sua vida nas mãos do Senhor? Ah, entreguei. Foi batizado, inclusive? Fui batizado. Mas e aí? Você se esqueceu do seu compromisso? Você se esqueceu do que a conversão envolve? Você se esqueceu de que a verdadeira fé transforma o pecador? Transforma a pessoa? Você se esqueceu disso? Você se esqueceu que agora você não é mais aquela velha criatura e que as coisas passadas ficaram para trás? Você se esqueceu que agora não convém mais você fazer ou usar ou falar ou praticar determinadas coisas? Você se esqueceu disso? Você não está conseguindo perceber o que está acontecendo com a tua vida?
Você não está conseguindo perceber onde é que você está se enfiando, onde é que você está indo, o que é que você está fazendo, o que é que você está falando. Você ainda não conseguiu perceber que isso está fazendo mal a você, que isso não condiz mais com a sua nova natureza, com a sua nova condição de vida. Você não percebeu que se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você não está percebendo mais isso, você está cego, você não está conseguindo enxergar ou entender o que significa verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Você não está conseguindo entender o que significa a conversão. Como é que você já esqueceu isso? Não pode. Traz a sua memória. Lembre-se da boa confissão que um dia você fez. Lembre-se da doutrina que você aprendeu. Lembre-se dos seus mestres que te ensinaram os caminhos da justiça, da verdade, da santidade, da piedade. Arrependa-se dos seus pecados. Largue aquela velha natureza, aquelas velhas práticas, tudo isso passou. Agora é vida nova. Agora é uma vida nova em Cristo Jesus. Foi Paulo quem disse isso na sua segunda carta, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A verdadeira fé, meu irmão, nos leva a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Como é que você tem andado? O que você tem feito? Você tem servido de inspiração para alguém? Quando alguém olha para a sua vida, para o seu testemunho, diz assim: é assim que eu quero ser quando eu crescer. Queria ter um filho assim, né? Quando você chega num lugar, você espalha ou você atrai as pessoas? Naquilo que você bota a mão para fazer, o negócio anda, deslancha, o negócio fica emperrado, amarrado, o negócio não sai de jeito nenhum, travado ali. Como é que é a sua vida com Deus? A gente pode encontrar essas qualidades na sua vida? Será que elas estão adormecidas? Ou elas estão em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, estão crescendo, sendo desenvolvidas cada vez mais, cada dia um pouco mais, e você hoje é melhor do que ontem, e amanhã você pretende ser melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Como é que é a sua vida cristã? Como é que é essa fé? Como é que essa fé opera na sua vida, no seu íntimo? Ela gera em você mais intimidade com Deus? Ela torna você um homem, uma mulher de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor? Essa fé que você professa faz com que Deus te use poderosamente para abençoar famílias, abençoar pessoas do seu relacionamento. Essa fé que você professa faz com que você se enganje, se empenhe no serviço cristão e o desempenhe de maneira excelente. Ou você faz tudo pela metade e vem para cá dizer que está cheio de fé? Será que essa fé faz você ser um cristão minúsculo? Ou essa fé te torna um cristão maiúsculo? Qual é a fé que você tem carregado no seu coração? É a verdadeira fé? É a fé bíblica? É a verdadeira fé cristã? A fé salvífica? A fé que transforma o pecador? A fé que nos torna mais íntimo de Deus, nos leva a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que fé
é essa que você tem? Queria que você fizesse essa pergunta para você. Queria que você respondesse essa pergunta para Deus. É um desafio que eu faço a vocês nesta noite. Pense nessas questões. Responda-as diante de Deus. Vamos orar? Senhor, que nós possamos experimentar a verdadeira fé para a salvação. Uma fé que transforma a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade. Uma fé que produz em nós atributos espirituais para testemunho da Tua glória. Qualidades que nos fazem mais íntimos de Ti, mais próximos. Atributos que nos tornam mais úteis nas Tuas mãos. Atributos que nos fazem desempenhar o nosso ministério de forma maiúscula, superlativa. Atributos que fazem com que o nosso testemunho inspirem outras pessoas, inspirem os jovens, inspirem os adolescentes, inspirem os casais, inspirem outros pastores, presbíteros, diáconos, outros crentes, outras famílias, inspirem os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, de faculdade. Que essa fé, Senhor, a verdadeira fé cristã, nos faça realmente agir como novas criaturas. Nos dê uma nova maneira de pensar, de falar, de sentir. Que essa verdadeira fé, Deus, seja confirmada no coração daqueles que já a têm. E que brote, Senhor, no coração daqueles que porventura ainda não a experimentaram. O Teu Santo Espírito pode fazer isso, hoje, aqui, agora, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. É como nós oramos, Pai. Amém.